Mais uma vez, meus queridos e amados irmãos, eu quero externar a minha gratidão por estar aqui com os irmãos e poder, pela graça do nosso bom Deus, ser um instrumento dele para a nossa edificação, para o nosso crescimento no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Como eu adiantei pela manhã, nós vamos dar continuidade à exposição do texto do livro do profeta Daniel, e eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 1, e eu vou dar prosseguimento fazendo a leitura dos versos de número 3 a 5, para que então sejamos instruídos pela palavra de Deus, e assim saiamos edificados por ela esta noite. Se você não tiver uma Bíblia, peça para que a pessoa ao seu lado compartilhe com você. Se você perceber aí que não tem, alguém ao seu lado não tem, divida com ele para que nós possamos acompanhar a exposição deste texto. Antes, porém, vamos fazer a leitura e depois orar para então ouvir a exposição do mesmo. Daniel capítulo 1, a partir do verso de número 3 até o verso de número 5, diz assim: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Vamos buscar a Deus mais uma vez em oração. Deus amado, nós te buscamos agora, como temos feito no decorrer deste culto, guiados pela tua palavra, de modo que neste momento, de modo muito especial, o Senhor nos fale ao coração, através da exposição deste texto. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos encoraje, e que o Senhor mesmo nos fale pela instrumentalidade do teu servo, e assim a tua glória seja vista e corações sejam transformados pela operação do Espírito Santo em nós. Guia-nos, abre os nossos ouvidos para ouvir tão somente a tua voz, e qualquer ruído humano seja deixado de fora, e assim possamos sair daqui certos de que o Senhor falou com o teu povo. Em misericórdia de nós te rogamos mais uma vez, orando em nome de Cristo Jesus. Amém. A gente sabe que a vida faz sentido, a gente sabe que Deus é soberano, a gente sabe que Deus nos ama, a gente sabe que tem que orar, a gente sabe que nada acontece por acaso, mas tem horas que nada na nossa vida faz sentido. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu tenho certeza de que Daniel passou. Eu já passei por isso. E talvez você esteja passando por isso. Mas eu realmente espero que, no seu caso, você não esteja passando por isso e que Deus te livre, mas se Ele quiser incluí-lo e não te livrá-lo, que essas lições estejam no seu coração no momento que você tiver que enfrentar situações extremas que façam com que você duvide de que a vida faça sentido. Quer saber como isso é possível? Eu vou pedir para que você me faça um favor agora e se coloque no lugar de outra pessoa. Eu quero que por alguns instantes
você vá para um lugar onde o sistema de governo não seja o que você conhece, mas um reinado, onde reis lutam e as coisas podem mudar depois de uma guerra, mas consequências mais drásticas podem realmente acontecer. Então, pense, se imagine, vá para lá. Você foi levado cativo. E por mais que você não seja um escravo, a condução coercitiva de Nabucodonosor é suficientemente intimidatória. Com toda educação, com toda gentileza e cuidado, mas você está sendo conduzido coercitivamente para a Babilônia. Mais do que isso, o rei que governa a partir de agora não é o seu rei, e até poucos dias atrás você era uma pessoa livre dentro do seu país. Continue pensando, se coloque neste lugar. Agora você é trazido a uma terra estranha e será obrigado a aprender uma nova língua, e nós brasileiros somos muito preguiçosos para aprender outra língua. E eu falo com conhecimento de causa. É muito gostoso se mudar para outro lugar e manter a sua língua. A gente quer as benesses dos lugares distintos, mas não quer falar a língua desses lugares. Então imagine você agora, a essa altura da sua vida, tendo que aprender outra língua para sobreviver. Uma língua que você não quer falar, porque a língua que você vai ter que aprender é a língua do seu inimigo. É a língua daquele que destruiu o que você conhecia, te roubou da sua terra, e agora quer que você aprenda na língua dele, a cultura dele, a filosofia dele e a cosmovisão dele. Está achando ruim? Tem mais. Depois de 3 anos de preparação, aprendendo língua, cultura, costumes, filosofia e tudo mais que te derem para aprender, você tem que estar pronto para servir este rei que levou cativo a você, seus amigos, seu rei, que calou a sua voz e a sua língua, que calou a sua cultura, e agora você está trabalhando para ele. E ai de você, se não estiver falando a língua fluente, não estiver sabendo da filosofia, não estiver pronto para um serviço para o qual você não se candidatou, você foi coercitivamente convidado a trabalhar para o resto da sua vida. Muito para você? Você já se viu em situações reclamando que coisas boas acontecem a nós em conta-gotas e coisas ruins chegam de balde? Já passou por isso? Já pensou nisso? Já experimentou essa situação? Já se sentiu assim? O que é bom vem em tão poucas doses e o que é ruim vem como numa avalanche. E apesar de você saber a resposta, você já se perguntou que em situações como essa, quem está realmente no controle? Já olhou ao redor e falou assim, nada faz sentido na minha vida? Está tudo doido? Para o mundo que eu vou descer? Se eu pudesse me mudar para Marte, eu iria semana que vem? Já parou, já pensou, já passou por uma situação dessa? Se você ainda não experimentou isso, no mínimo você não tem Facebook. Porque quando a gente olha ao redor e quando a gente lê o que as pessoas postam, as fotos que tiram, o que elas dizem, se você sai na rua, você fica deprimido. Se não fica desesperado. E sendo um cristão, de vez em quando dá vontade de sair correndo. O problema é para onde? Imagine que você foi colocado forçosamente nesta situação, o que é ainda pior. Como eu disse,
Você até pode saber a resposta, mas lá no fundo a gente se pergunta: quem, afinal de contas, está realmente no controle desse mundo maluco? E, às vezes, as situações que a gente passa na vida podem ser realmente muito confusas, muito loucas, ao ponto de fazer com que as trevas ao nosso redor fiquem realmente mais densas e a gente perca a visão do que realmente está acontecendo. Mas tem um ditado que diz que quando as trevas ficam mais densas, qualquer fio de luz brilha mais intensamente, ele brilha mais forte, ele se faz ver com maior clareza. Daniel passou por exatamente essa situação que eu descrevi, e esse é o contexto no qual o livro começa a descrever a jornada deste nosso irmão do passado. Nós lemos isso, e a gente gosta de pensar que essas coisas ficaram lá no passado e que nada disso realmente é um perigo que nós corremos. E eu quero mostrar a você que não só você está correndo perigo, mas muito provavelmente você já está passando por ele. Como eu disse também, e agora repito, enquanto eu e minha família estávamos em outro país, por enquanto de alguns anos, vivendo numa situação de limites bem apertados, pouca gente, poucos problemas, pouca vida social, pouco contato com a situação. Vivemos numa bolha muito gostosa, muito boa. Mas eu me lembro da frase que eu disse às minhas filhas quando nós chegamos no Brasil. Não é porque é o Brasil, é porque voltamos para uma realidade que a gente conhece. Eu disse a elas em tom de alerta: cuidado, pois nós acabamos de voltar para a Babilônia. E você pensa: nossa, então você gostou muito de lá, porque está esnobando o seu país. Então agora aqui é a Babilônia, porque a gente adora dizer que a Babilônia é lá fora. Que a Babilônia é um lugar muito específico, que tem um certo presidente com uma cara esquisita, e isso serve para quase todo mundo ao redor do mundo. Não. O nosso problema, e provavelmente o seu problema, é que você olha ao seu redor, você olha para a sua sociedade, você olha para o seu país, você olha para a sua língua, e você olha para a sua cultura, e você está confortável com ela, e você diz: moro em Israel. Mas eu quero dizer a você que não. E que Israel não é aqui. Estamos na Babilônia. Esta célula do reino de Deus está implantada na Babilônia. Estamos no mundo mau. Estamos na terra do inimigo. E se você está confortável aqui e não quer ir embora, quer dizer que você faz parte do inimigo. Porque o nosso lar não é aqui. E se nós desejamos e almejamos o lar prometido por Deus, temos que ter a consciência de que a Jerusalém que hoje almejamos é a única possibilidade possível, a Jerusalém celeste. De modo que todo o resto está fora de seus limites. Estamos na Babilônia. E se você está confortável com a presença do inimigo, ou você é um traidor, ou você é parte do inimigo, isso é muito sério. E você vai ler neste livro que Daniel trabalha na corte, serve o rei, é alguém importante no seu tempo e nunca ficou confortável na Babilônia. Nunca, apesar dos confortos que lhe foram dados, da sua prosperidade, do seu sucesso, o coração de Daniel nunca deixou Jerusalém. Ele habitava em Jerusalém, mesmo estando na Babilônia. Mas há momentos em que a gente percebe isso. Há momentos em que a Babilônia deixa clara a sua presença. Deixa claro que ela não gosta de intrusos, que estrangeiros não são bem-vindos e que a opressão é a palavra de ordem.
nessas horas, nós precisamos dos lembretes de Deus em meio ao aparente caos da vida. Para esses momentos, vem a mensagem de hoje. Os lembretes de Deus ao aparente caos da vida. Por que eu digo aparente? Essa parte eu já expus de manhã. A aparência de caos, a aparência de falta de sentido, já foi descrita nos versos de número 1 e 2 desse capítulo. Confere lá. Porque Daniel abre o livro nos dando o contexto. E o contexto explica que não há caos de verdade. Existe uma explicação por detrás dos fatos aparentemente caóticos e terríveis que ele está passando. Que, na verdade, o cativeiro do qual ele faz parte, do qual ele não foi poupado, que ele não foi arrebatado, retirado santamente, mas incluído e participante está. Este cativeiro é um ato do julgamento realizado pelo Deus da aliança, o Deus de Israel. Então, este cativeiro não é uma demonstração de poder de deuses de esta ou aquela nação, região ou história, apesar de por 3 anos Daniel ser ensinado que assim era. Ele sabia que ele estava lá, porque o Deus de Israel era um Deus justo e que precisava castigar as iniquidades do povo para que o povo se arrependesse, como lemos no Salmo agora há pouco na liturgia. Nós também somos informados pelo contexto que Daniel nos dá, versos número 1 e 2, que há muitos anos atrás, o rei Ezequias cometeu um pecado crucial, de modo que eles estavam vivendo o cumprimento da profecia de Isaías, que foi o profeta que confrontou Ezequias. Eu sei que são muitos ias para você, não confundir com Jeremias, nem com Ismaías, eu sei que eu estou piorando. Ezequias, o rei, foi confrontado por Isaías, o profeta. E Isaías disse a Ezequias, com todas as letras, que por causa da sua falta de confiança em Deus e do seu orgulho em suas próprias posses, os seus descendentes seriam levados para a Babilônia. Aquela mesma Babilônia que anos antes tinha vindo presentear Israel na pessoa do seu rei Ezequias, agora retorna debaixo do governo de Nabucodonosor, sem presente, sem convite, e toma! E aí isso leva a gente para os próximos versículos. E toma os utensílios da casa do Senhor e os nobres filhos do rei. Lhes obriga o aprendizado de uma nova cultura e língua. Determina-lhes até o que eles vão comer e o que vão fazer para o resto da vida. Quais lembretes Deus nos dá aqui? Por que lembretes? Porque Daniel está apenas abrindo o livro. Ele está nos fornecendo o pano de fundo, a base sobre a qual ele vai ler a vida, ver os acontecimentos. E ele abre o livro se lembrando de algumas coisas que não estão ditas com todas as letras aqui, mas uma vez que a gente conhece o contexto, elas saltam aos olhos. Quais lembretes nos ajudariam, então, a passar por momentos de grave terror, angústia, sofrimento e pressão que o mundo exerce sobre nós, o povo de Deus, que nós podemos extrair desse texto? E eu penso que são 2 lembretes. 2 coisas que você deve se lembrar, como cantamos. Que nesses momentos de aflição, nós nos lembramos daquilo
que nos traz esperança. Lembramos das misericórdias do Senhor. 2 lembretes, portanto. Eu quero lembrar para esse primeiro lembrete, antes de falar dele, que no verso de número 2, Daniel nos informa que os utensílios da casa de Deus, uma referência ao templo, foram levados como os nobres de linhagem real, agora já no verso 3. E há aí uma questão que você precisa levar em conta antes de eu falar desse lembrete para entender o texto. Há uma comparação implícita que eu preciso que você entenda. Qual? O verso de número 4 diz assim, que os jovens que deveriam ser levados para o serviço do rei deveriam ter algumas características. E a primeira delas é que eles deveriam ser sem nenhum defeito. Sem nenhum defeito. E depois, todas as outras características são humanas. A palavra que ele usa lá, na verdade, é uma só, que não tem como traduzir, senão explicando o que a palavra significa, que é exatamente essa expressão, sem nenhum defeito. O problema é que pessoas, até as mais bonitas, têm defeitos. E a expressão sem nenhum defeito era uma expressão técnica, muito comumente usada para se referir aos utensílios usados para o culto a Deus. Esses utensílios que foram levados do templo de Deus para o templo de um deus pagão, um deus babilônico, muito provavelmente Marduk. Está entendendo o que está acontecendo? Um vaso, que é inclusive a melhor tradução para utensílio, os vasos da casa de Deus, foram tirados do serviço de Deus, foram tirados de dentro do templo de Deus e colocados dentro do templo de Marduk. E sabe o que esses vasos fizeram? E sabe o que a reunião dos utensílios decidiu? Nada. Porque um vaso não fala. Uma taça não grita. E candelabros, ainda que em filmes possam dançar, não se rebelam de verdade. Essa foi para as crianças que assistiram a Bela e a Fera. Tem criança que levanta. Papai, ele assistiu. Não se revoltam. Os utensílios, comparados aqui a esses jovens, sem nenhum defeito, saíram da casa de Deus, foram para a casa do falso Deus. E eu fico imaginando aqui, a partir dessa comparação, que Nabucodonosor, no alto da sua soberba, e nós seremos mais para frente no livro de Daniel informados que ele é um homem muito soberbo, muito cheio de si, muito mais cheio de si do que já foi Ezequias em toda a sua estupidez, que ele ficava observando enquanto a casa de Deus, o templo do Senhor, era vilmente saqueado. Ele começou a reparar que tipo de coisas esses israelitas vencidos separavam para o culto de seu Deus. E saía cada coisa, uma mais bonita do que a outra, uma mais bela do que a outra. Esses israelitas eram detalhistas, cuidadosos, ofereciam a Deus o que havia de bom e de melhor. Esse povo camponês, inexpressivo, tinha em seu templo riquezas maravilhosas. Nabucodonosor olhou para aquilo e não somente isto, disse: quero para mim, e quero que o meu Deus, falso como ele é, tenha acesso a essas coisas que o Deus deles vem tendo. Mas aí muda-se o quadro, ele precisa de gente, ele quer assimilar esse povo dentro do seu reino. Ele fala: não, eu quero para mim o mesmo tipo de gente que o templo tinha de utensílio. Vamos de novo. Se no templo os utensílios eram perfeitos ou sem nenhum defeito,
e Nabucodonosor quer pessoas que o sirvam como os utensílios serviam a Deus, o que é que Nabucodonosor está dizendo? Quero ser Deus servido da mesma forma como o Deus de Israel era servido em seu templo. Fantástico isso, não é? Nabucodonosor não precisava nem explicar. Apenas separe para mim o tipo de gente que tem a cara dos utensílios do templo de Israel. Apenas separe para mim um tipo de pessoa que ao bater o olho nelas, você diga, parece que foi tirado do templo. E ponha eles para me servir. Ponha neles parte de mim, minha língua e minha cultura. E ponha dentro deles o que eu disser que é para pôr. O que eu como e o que eu bebo é o que eles comem e é o que eles bebem. E assim eu serei um com eles, como eles são comigo. Te lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? O primeiro lembrete que esse texto nos traz é que quando o mundo faz o seu pior contra você, lembre-se que aos olhos de Deus nós somos valiosos como os tesouros do templo. Lembre-se que nós somos valiosos como o tesouro do templo. O paralelo traçado aqui, o paralelo descrito pelo sem defeito, mostra que Deus nos vê, e Daniel está entendendo assim, porque na medida que os utensílios do templo, em um futuro próximo, haveriam de retornar à casa de Deus, a comparação estabelecida fazia com que Daniel cresse que se ele era visto como um utensílio do templo, e Deus não deixaria os utensílios do templo fora de seu templo, então eu também vou voltar para minha casa, eu também vou voltar para minha terra. Se o Senhor permitiu a Nabucodonosor levar os vasos do templo, e ele também permitiu que alguns dos melhores do povo fossem levados cativos, então isto significaria que quando os utensílios voltassem para o templo, o povo voltaria para a sua terra. Por quê? Porque se a comparação é verdadeira, então Deus nos vê da mesma forma, com o mesmo valor, com a mesma beleza, com a mesma graça e glória dos utensílios do templo. E o fato de Daniel registrar esse contexto testifica que ele sabia que seu destino estava nas mãos de Deus, tanto quanto o destino dos vasos do templo. Deus não me vê como um vaso do templo. E isso ele vai dizer depois, que no vaso do templo você pode colocar o que você quiser, mas dentro da minha boca não. O vaso do templo pode ser levado do templo de Deus para o templo de Marduk. Mas eu não sou um vaso qualquer. Mas isso fica para outro dia, que se Deus quiser, se não quiser, você já pode ler aí e já matar sua curiosidade. Esdras, capítulo 1, verso 7, se você quiser conferir agora ou depois, tanto faz, está dizendo lá que os utensílios e o povo estavam conectados, de modo que quando um voltou, o outro voltou junto. Está em Esdras 1, 7. Por fim, então, nesse primeiro ponto, nesse primeiro lembrete, se o futuro dos utensílios da casa do Senhor não está sendo controlado pelos deuses da Babilônia, mas pelo Senhor, e houvera sido Deus quem havia mandado para o exílio tanto um quanto o outro, passado o tempo de julgamento, ambos voltariam para a sua terra. E o que esse lembrete nos ensina então, pastor? Que Deus nos ama como ama um vaso de ouro? Não, a comparação diz muito mais do que apenas dizer que você tem valor.
diz que Deus nunca abandona os seus. O que esse texto está nos dizendo é que Deus nunca te abandona por um simples motivo: você pertence a Ele. Ele diz isso com todas as letras, em tons muito mais claros do Novo Testamento, que Ele te comprou como sangue. E se não bastasse isso, Pedro vai deixar claro dizendo que nós somos propriedade. E Paulo vai repetir isso até cansar. Pertencemos a Deus. De modo que Jesus diz que aqueles que o Pai deu a Ele, Ele de maneira nenhuma deixaria ser lançado fora. Somos de Deus, pertencemos a Deus, e o que é dele, Ele não deixa ser levado. Foi Deus que colocou o vaso de castigo no templo de Marduk. Mas o vaso não passou a pertencer a Nabucodonosor. O vaso não era da Babilônia, era de Deus. E quando Deus quis de volta, Ele foi lá e pegou. Traz de volta. E a coisa é tão cheia de requintes que Ele apenas deu uma ordem. Escreve aí. Ciro vai trazer ele de volta. Sem força, nem violência. E aí Esdras escreve lá. Neemias escreve lá. Os dois dizem lá, e ó. Aqui, ó, tudo voltando. Deus reclamando de volta para si. Deus dizendo, quero de volta. E a gente voltando para Ele. Não estou dizendo que estar no mundo e viver aqui é um castigo da parte de Deus. Mas eu estou dizendo que se você pertence a Ele, Ele vai reclamá-lo para si. Você pertence a Deus e Deus quer você perto dEle. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. E eu acho isso uma bênção. Eu acho isso maravilhoso. Não é gostoso, não é bom saber que nós pertencemos ao Senhor e que isso mostra como Deus nos vê e quão preciosos nós somos aos olhos de Deus. E você aí se achando o pior dos piores, o largado, o abandonado, o lascado da eternidade. Ninguém me ama, ninguém me quer, e a pressão do mundo me amassa. Eu não tenho perdão, eu não tenho jeito. Eu fui abandonado nessa Babilônia louca e desvairada que não faz sentido. E Daniel deixa um recadinho discreto lá. Não, meu querido. Você é comparável aos muitos utensílios da casa do Senhor. E no dia que Deus os quiser de volta, você vem junto. Aliás, pelo contrário, é os utensílios da casa do Senhor que virão juntos no lombo do jumento que te carrega. Porque Deus vai restaurar o mundo e o cosmos quando Ele restaurar o seu povo. E é por isso que em Romanos, Paulo diz que a criação geme e está com uma paciência larga e densa, esperando pelo dia da redenção dos filhos de Deus. O mundo, como vasos inanimados, aguardam pelo dia onde pessoas serão restauradas à sua condição de vasos do templo de Deus. Nosso destino, muitas vezes, parece estar nas mãos de pessoas hostis, ou parece que o nosso destino é resultado de forças impessoais de um tipo ou de outro, tudo parece caótico e louco, mas a realidade, grave isso, a realidade é que cada experiência que passamos neste mundo, desde o que aparentemente coincide, até o que claramente parecem ser atos determinados por homens maus e não por Deus, tudo está debaixo do controle soberano de Deus. E o que nos assegura de que isso vai dar em alguma coisa boa, é que Deus nos ama, que Deus nos vê como tesouros, que Deus te valoriza não pelo que você é, porque o vaso no templo de Deus recebe alguma coisa diferente do que o vaso no templo de Marduk. É o mesmo vaso, mas está cheio de coisa diferente.
Deus te valoriza por aquilo que Ele põe dele em você. Assim como Nabucodonosor queria valorizar aqueles jovens por aquilo que ele punha de si nos jovens. Mas nós não somos vasos, e depois a gente fala disso. Nada do que nos acontece está fora do controle de Deus. Deus nos ama, Deus nos protege, Deus nos cuida, mesmo quando estamos fora do ambiente amigável da nossa vida, do nosso conforto, porque Deus cuida de nós de tal modo que, como diz Mateus 10, 29, pardais não caem em terra sem o consentimento de nosso Pai Celeste. Até os momentos mais triviais são eventos que apontam para o cuidado de Deus. Isso nos leva para o ato mais terrível que a humanidade já conseguiu perpetrar em sua história. Nada na história da humanidade se comparou ou se comparará em toda a sua existência a este ato vil e terrível que eu reconheço que, embora eu não esteja agora emocionado e chorando, o simples fato de nos lembrarmos deste ato histórico deveria encher os nossos olhos de lágrimas. O ato mais vil, mais baixo, mais terrível, e que demonstrou com maior clareza o quanto o mundo nos odeia, que é a crucificação de Jesus, aponta para o propósito predeterminado de Deus, fazendo exatamente aquilo que a sua mão e seu santo propósito determinaram antes que fossem feitos. Como Pedro disse em seu sermão em Atos 4, 28. Até a pressão mais dura e terrível contra o Filho de Deus mostra que Deus nos vê com preciosidade tal e com controle tal que nem a pior coisa que nos acontece consegue não ser expressão do cuidado de Deus. Porque foi por amor a você que Cristo foi para a cruz. Tudo o que experimentamos na vida, não importa o quão difícil ou aparentemente sem sentido, é propósito de Deus para nós. Para crentes em Cristo, cada circunstância é o meio do Senhor, através do qual Ele atinge seus alvos de santificação em nós. Ele nunca nos abandonou ou esqueceu. Pelo contrário, Ele irá caminhar conosco no período de provação, nos preservará através do período de provação e, por sua graça, nos levará até o outro lado. E nós sairemos do período de provação inteiros. E vamos voltar para a terra de Deus. Essa é a primeira lembrança. Lembre-se disso. Deus te vê como vê os tesouros mais preciosos de seu próprio templo. Mas não é só isso que o texto nos diz, não é? O texto também, depois dessa maravilhosa constatação de como os filhos e nobres de Israel deveriam ser vistos, nós temos mais pressão. Mas essa pressão muda. Está tudo muito ruim, está um clima pesado. Então nós vamos amenizar esse clima. E Nabucodonosor põe Netflix no quarto de Daniel. Põe internet e banda larga no quarto dos meninos. E dá para eles comer McDonald's. Tá bom? Gostoso? O que vocês gostam de comer aí? Vocês não entendem, os mais novos, os mais velhos não estão entendendo. Sabe o que Nabucodonosor fez? Contratou as melhores cozinheiras de Minas Gerais. E fazia elas cozinharem para ele aquele frango com quiabo, ó. Sabe aquele que você pensou?
Pois é, ele falou assim, pode dar para os meninos. Pega da minha mesa e leva para eles. Sabe aquele prato que você só faz para pessoas especiais? Pois é, era feito para Nabucodonosor. Ele diz, reparte. Sabe aquele vinho tão bom, mas tão bom que você nem gosta, porque se gostar é caro? Nabucodonosor fala, dá para eles beber. Daniel não tinha nem paladar para isso. Já comeu um negócio que todo mundo acha gostoso e é caro, e você acha ruim, que está em nós não gostar de certas coisas? Eu sou assim. Quando a coisa fica muito requintada, eu já não sei mais como comer. Reparou o que está acontecendo? Nabucodonosor muda a estratégia. Eu já matei os pais dele, já destruí o templo dele, já humilhei todo mundo, já trouxe eles coercitivamente para cá, já forcei eles a passar por tanta coisa. Vamos fazer o seguinte, 3 anos de curso, com bolsa 100% paga do bom e do melhor. Determinou-lhes, verso 5, o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E que assim fossem mantidos por 3 anos. Isso aqui não é cesta básica, não. Manda para eles a cesta básica do governo, do reino, dos funcionários da corte. Não é a cesta básica, não. É a cesta de Natal que vai para a diretoria. Todo dia, na sua casa. Já pensou? A cesta de Natal já é boa, né? A nossa. E Nabucodonosor está enchendo. O que está acontecendo aqui? Por que essa mudança? Já parou para pensar nisso? Não era. Cadê a pressão? Cadê o terror? Cadê a morte, o cheiro de sangue? As ameaças? Tudo some e é substituído por carne boa. Churrasco de picanha todo dia. Frango com quiabo, se você preferir. Pizza. Só delícia. Com um estoque de bebida interminável do bom e do melhor. O que está acontecendo aqui? O segundo lembrete de Deus. E Daniel registra aqui para você não se enganar. Em momentos onde a pressão do mundo é terrível, lembre-se que é uma estratégia desse mundo mal nos fazer crer que ele nos provê com coisas boas. Lembre-se de que é uma estratégia desse mundo mal fazer-nos crer que ele nos proporciona coisas boas. E é isso que Nabucodonosor está fazendo. Essa situação, essa descrição nos dá uma figura da estratégia da reprogramação espiritual que o mundo está fazendo sobre nós. Em sua forma mais efetiva, esta estratégia consiste numa sutil combinação de ameaças e promessas, de pressão e encorajamento, de bate e assopra. É uma combinação boa. Tão boa que chega uma hora que as pessoas até gostam de apanhar. Acham bom a situação que estão passando. Porque as pessoas resistem à pressão que as quer levar para a prisão ou masmorra. Vou fazer um convite aqui. Vamos todos visitar uma prisão e ficar por lá para o resto da vida. Quem topa a excursão? A ônibus é gratuito, viu? Não precisa nem pagar. Ninguém vai. Vamos lá, a gente entrou num programa de troca. A gente vai pegar os refugiados sírios que estão passando aqui, vai trocar com eles de lugar. Eles vêm para o Brasil, inclusive viver na sua casa e ficar com o seu emprego, e a gente vai lá morrer por eles. Quem topa? Vamos lá? Não? Ninguém? Passagem de graça. Pois é. A gente resiste a isso, mas a maioria da população, a maioria de nós, é mais facilmente assimilada se nós formos bem alimentados e bem tratados. Aí não dói, né? Afinal, se pegam mais moscas com mel do que com vinagre, não é mesmo?
E se no lugar de ir para sofrer, o convite fosse para ir para trabalhar para um governo rico, comer do bom e do melhor, vestir roupas que você nunca viu de tão bonitas, ser bem tratado, todo dia ter massagem no pé, comida boa na mesa. Só que para isso você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Uma delas é de ir à igreja. O alvo fundamental de todo esse procedimento era, de uma forma ou de outra, obliterar, escurecer, tampar qualquer memória que esses israelitas tivessem de Israel e de seu Deus, tirando deles o vocabulário dos seus lábios, sabedoria de suas mentes, e instilar neles um senso de dependência na pessoa e no poderio de Nabucodonosor, por todas as coisas boas que eles experimentassem na vida a partir de então. Agora que está tudo feito, agora que está tudo pronto, Nabucodonosor dá uma de bonzinho. Ele providencia boa educação, que há de melhor no mundo, está aqui. Ele providencia o que há de melhor na Babilônia, bom trabalho, afinal eles iam trabalhar para o rei. Providenciou boa comida, afinal de contas eles iam comer o que o rei come. E aí eu pergunto a vocês, que já se imaginaram no lugar de Daniel, o que mais um exilado ia desejar na vida? Você perdeu tudo. E para compensar, eu vou te dar a melhor educação, a língua mais falada, curso grátis. Eu vou te dar a melhor comida, a melhor roupa, o melhor trabalho que existe hoje em dia. Eu sei que você é exilado, mas o pacote é bom, né? E aí eu te pergunto, o que mais você quer na vida? Sei lá, liberdade? O que mais você quer na vida? Liberdade? Quem se importa com liberdade? Boa educação, estabilidade financeira, benefícios. Fala a verdade, é isso que a gente quer. A gente não quer liberdade. A gente fala que a gente não quer só comida, a gente quer comida, mas não é verdade. A gente quer só comida. E boa. A gente quer liberdade financeira. A gente não quer ser realmente livre. O que mais um exilado quer? Voltar para casa? Não. E o pior, o mais vil dessa situação que a gente vive hoje, tem gente se voluntariando para ir para a Babilônia, se vendendo a liberdade. Não, eu vendo os meus valores, eu vendo os meus princípios, eu vendo a minha fé. Me dá o vinho do rei, me dá a comida do rei. Eu trocaria, diz a pessoa, com Daniel 5 vezes. Não é isso? Daniel registra aqui, não é para dizer que no final das contas ele se deu bem. Ele registra isso aqui para mostrar para nós os perigos dos prazeres. Ele registra isso aqui para dizer que quando eles eram supridos pelas comidas do rei, o rei estava dizendo para eles que ele governa de maneira tão soberana sobre a vida deles, que até o que eles comem é Nabucodonosor quem determina. Eu providencio tudo para vocês. Vem de mim, vem da minha mesa. Acho que Nabucodonosor não conhecia uma outra mesa, que é montada pelo Senhor na presença dos meus inimigos, onde Ele unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Nabucodonosor troca de mesa, e diz, é da minha mesa que você come, é do meu vinho que você vai beber. Você reparou que parou por aí? Que há uma referência a uma mesa, a uma comida e ao vinho? Que coincidência, não? Não. Nenhuma. Nabucodonosor está querendo se fazer de Deus, Redentor, Jesus. Não é à toa. Não é à toa. E no final desses 3 anos, sendo alimentados pela mesa do rei, eles iriam servir o rei para sempre. Isso não lembra um pouco a vida cristã?
onde nós temos que, vez após vez, vir à mesa do Senhor, só para sermos preparados durante um período do tempo, no final do qual nós serviremos este Senhor para sempre? Nabucodonosor queria ser visto, entendido, crido e amado como um Deus. E aí eu te pergunto, essa não é exatamente a mesma maneira que o mundo opera hoje? Ele pode perseguir violentamente os cristãos em algumas partes do mundo, mas muito frequentemente o mundo trabalha mais eficazmente seduzindo e enganando-nos de modo a nos fazer esquecer de Deus, nos fazendo pensar que toda bênção que nós desfrutamos tem outra fonte que não o Pai das luzes. Ele quer nos fazer crer que você está aí bem, vestido e cheiroso por causa do seu bom emprego, por causa da boa economia do seu país, por causa, você tem proteção por causa das paredes da sua casa, você vai e volta muito bem, obrigado, por causa da beleza ou da força do seu carro, e que a sua grande virtude é a sua saúde, porque tendo saúde é o que importa. E Daniel está dizendo, cuidado, é uma estratégia do mundo, fazer você crer, fazer você achar que tudo que você experimenta de bom vem das mãos bondosas de um mundo mau. Não caia nessa, não caia nessa. É pressão, e a gente entende pressão que dói, mas a pressão que afofa, a pressão que é gostosa, a gente nem acha que é pressão de verdade. Mas a pressão do mundo está sobre nós em todo lugar, sem exceção, nos forçando a ser como todos os demais, governando a nossa maneira de falar, governando a nossa maneira de vestir, governando o que a gente deve ver, governando o que você deve comer e governando o que você deve achar. É esperado, por exemplo, que achemos graça em certas piadas. É esperado de nós que fofoquemos sobre certas pessoas. Se desejarmos seguir em frente e sermos promovidos no mundo dos negócios, somos pressionados a deixar os nossos valores para trás e as nossas crenças religiosas na porta de entrada, de lá para fora. O mundo está o tempo todo nos pressionando para abandonarmos o nosso Deus, em troca, nos oferecendo tudo o que nós dizemos não querer. Boa comida, boas vestes, boa situação, boa cultura, coisas boas. É esperado que valorizemos as coisas que a nossa cultura circundante valoriza. E o pior, estamos acostumados com essas estratégias ao ponto de não mais percebê-las. E isso é uma estratégia que busca nos corromper. Então, embora a inimizade do mundo possa parecer, em alguns momentos, muito terrível, Daniel registra isso para que sejamos alertados com a estratégia da amabilidade do mundo. Se você está confortável na terra do inimigo, fique esperto. Ligue o sinal vermelho, tem algo errado aqui. Está bom demais, está gostoso demais, o mundo está querendo alguma coisa de mim. O que é que eu estou vendendo? O que é que eu estou deixando passar, que eu não estou percebendo? Por que está bom? Por que eu estou achando bom demais? Por que eu não consigo dizer Maranata, vem Senhor Jesus? Porque eu não quero ir para Israel. Porque eu não quero que Jesus volte. O que eu estou amando mais, gostando mais, aproveitando mais do que o retorno ao lar, o serviço do verdadeiro rei? Tem algo errado. Não é a clara intimidação do medo, mas o enganoso encanto do conforto, o nosso maior desafio no Ocidente. Enquanto nós ficamos condoídos, publicando fotos inúteis de gente sangrando por aí afora, porque isso não salva ninguém e o Facebook não vai dar nada se você publicar 50 milhões de vezes essa foto.
nós estamos padecendo por uma outra estratégia igualmente maligna. O encanto do conforto. Padecendo gordos, cevados, robustos, pelas riquezas que esse mundo nos oferece. Enquanto isso, o mundo rouba de nós a nossa língua, a nossa cultura, a nossa família, a nossa casa, a nossa esperança. E é isso que o mundo faz. Eu acredito que todo cristão esteja disposto a morrer por seu Deus, se for necessário. A sentir a dor que esse compromisso exige. E, nesse sentido, estamos todos preparados a enfrentar o pior. Mas, como disse um outro colega, pastor, presbítero, morrer por Cristo, todo mundo está disposto a viver por Ele. É bem mais difícil. Conforto, acredito, oferece um desafio maior que o sofrimento, quando o assunto é nos manter fiéis nos caminhos do Senhor. E eu acredito que foi por isso que Daniel colocou isso aqui. Porque foi um presente. Lembra disso? Foi um presente de Merodach-Baladã, rei da Babilônia, que enganou o coração de Ezequias. Foi um presente. Foi uma benesse. Foi uma carícia do mundo mal, que fez com que Ezequias abrisse a guarda e deixasse a Babilônia entrar. E Daniel registra isso aqui para dizer, comigo não. Vocês já fizeram isso antes com um dos meus parentes lá atrás. Eu conheço a estratégia. Comigo não. Comigo não. Meus irmãos, eu acredito que, embora talvez não seja o seu caso, passar pelo que Daniel está passando, é importante que nós mantenhamos em mente o que Deus nos ensina sobre as estratégias do mal, porque Ele nos ama como a tesouros. É importante que você saiba que Deus nos abre os olhos porque Ele nos quer proteger, ainda que no mundo mal. Repare que Jesus, assim concluo, ou começo a conclusão, parto para a conclusão, que Jesus nos diz que quando o mundo começa a perecer, a fazer-nos perecer e nos pressiona ao ponto de até a morte, a oração do nosso sumo sacerdote é mais do que válida. Não os peço que tires do mundo, mas que os livres do mal. Deus não vai necessariamente tirar os vasos de dentro do templo de Marduk para colocar de volta. Ele vai eventualmente um dia fazer, e essa é a nossa mais rica esperança. Mas enquanto nós estivermos lá, vasos recebem todo tipo de oferenda em seus espaços, mas nós não. Nós não. Nós não somos meros fantoches, meros vasos. Precisamos, portanto, nos aproximar de um alguém que nos valoriza desta forma. Se por um lado, cabe-nos, ou nos cabe, melhor dizendo, manter em mente o que Deus nos ensina, por outro, Ele nos chama para perto de si. Alguém que nos ama e nos valoriza como vasos sagrados e que nos protege com sua sabedoria, é alguém de quem nós precisamos estar próximos. Se aproxime desse Deus, queira-o para si, porque Ele nos alerta contra a estratégia, dando-nos a sabedoria, ao mesmo tempo que diz o quanto Ele nos ama e como Ele nos vê. E por fim, se por um breve momento você achou que você devia ser como Daniel, e se você acha que essa é a grande lição do livro, achou errado. Porque nós, não, pela graça de Deus, eu já disse isso hoje, na casa em que fiquei hospedado. Eu não posso falar que foi na casa do Eduardo, senão fica gravado.
que eu temo que Deus me coloque em situações, e você devia fazer o mesmo, tais como a de Daniel, porque eu não tenho a fibra de Daniel. Se você abrir a porta se você abrir a janela do meu quarto 3 vezes ao dia, você vai me, dependendo do dia, você vai me ver na mesmíssima posição, dormindo. Você não vai me pegar orando como Daniel. Lamentavelmente eu não tenho a fibra desse homem. Queria. Se houvesse inveja santa, eu teria de Daniel. Então, a última lição é, nós não precisamos ser como Daniel, felizmente, mas nós definitivamente precisamos do Deus de Daniel. Definitivamente nós precisamos do Deus de Daniel. E é através de Jesus que isso é possível. Porque Ele torna essa conexão com esse Deus real. Deus esteve com Daniel. Deus esteve com os nossos irmãos do passado. Deus está e estará conosco hoje e para sempre. E não há nada mais bendito nesta vida do que saber que o Deus de Daniel não só está acessível a nós, como veio a nós e habita naquele que nele crê. Então a lição não é seja como Daniel, mas tenha o Deus de Daniel. Fuja da estratégia do mal e lembre-se do quanto Deus te ama. E que assim Deus nos abençoe. Amém.